Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Pastor Ricardo aqui diretamente do quarto de oração. E nesse momento eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante, que diz assim: Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que atravessassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar à noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir até o teu encontro. Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então, os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, que é o mar da Galileia, chegaram a Genezaré. Bom, meu amado irmão, minha amada irmã, esse capítulo de Mateus, capítulo 14, ele é bem intenso na vida de Jesus, porque quando nós olhamos os versículos anteriores aqui, vemos que nesse período em que Jesus já havia atravessado o mar da Galileia, ele já tinha ido ali na cidade de Gadara, fez um milagre na vida dos 2 endemoniados que são citados aqui no livro de Mateus, e é expulso da cidade, pelos cidadãos ali de Gadara. E ele estava fazendo esta obra nas regiões vizinhas ali. E nesse momento, Jesus recebe a notícia a respeito da morte de João Batista. Os seus discípulos, os discípulos de João Batista, vão ao encontro de Jesus e anunciam o que havia acontecido. E a palavra aqui diz que Jesus, naquele momento em que ele ouve essa notícia, ele decide se retirar, entrar no barco e ir para um local deserto. Eu imagino que talvez, sentindo a perda de João Batista, talvez fosse realmente orar a Deus, buscar a Deus, E enquanto ele tenta fazer isso, a multidão segue, ele acompanha essa multidão, observando ela de longe. E a Bíblia diz aqui que ele é movido de compaixão por essa multidão, a ponto de que ele temporariamente desiste em ir para o deserto e começa a realizar curas, milagres, no meio dessa multidão. Porém, ao final do dia, eles já estavam no local um pouco desértico e a multidão encontrava-se faminta, sendo que não havia local próximo para se comprar pão. Então Jesus ordena aos seus discípulos que os alimente e naquela ocasião é trazido a Jesus
alguns pães, alguns peixes, e ele multiplica esses pães e peixes. Em uma outra ocasião eu quero abordar um pouco sobre esse tema aqui, mas vou me ater aqui do que acontece posteriormente. Então, após todo esse cenário em que Jesus recebe uma notícia, que é uma notícia, ao olhar humano, uma notícia um tanto ruim, né? A perda, a morte de alguém, e Jesus decide se retirar, mas vendo a multidão, se compadece dela e começa a curar os enfermos. Depois de tudo isto, já início da noite, Jesus ordena que os seus discípulos atravessem o mar da Galileia, no versículo 22. E os discípulos aparentemente parecem resistir um pouco a essa ideia, principalmente porque eles já haviam atravessado o mar da Galileia quando vieram de Cafarnaum para a região de Decápolis, né? Precisamente ali para a região de Gadara, e nessa ocasião quase eles vêm a pique, por conta de uma grande tempestade que se levantou no meio do mar da Galileia. Porém, naquele momento, Jesus estava dormindo no barco, Jesus estava com eles. E Jesus se levantou no barco, repreendeu o vento, repreendeu o mar, e tudo ficou em verdadeira bonança. Porém, agora Jesus está insistindo que eles entrem no barco e atravessem sozinhos, que ele iria posteriormente atrás dele. Então eles encontram uma certa resistência, mas obedecem ao comando do Mestre. E posteriormente aqui vamos ver que Jesus continua ali com a multidão, despede esta multidão. Então finalmente Jesus se encontra sozinho e aí ele pode ir ao monte orar. Está em secreto com seu Pai, buscando em secreto. E a Bíblia diz aqui que foi chegado a noite e ele estava só, e o barco já se encontrava longe, bem lá no meio do mar. Esse mar da Galileia ele tem uma vasta extensão, a travessia de uma linha reta, de uma ponta a outra, dá no mínimo uns 10 quilômetros. Porém, se você atravessar mais embaixo, no sentido para Cafarnaum, vai ultrapassar os 15 quilômetros. Então os discípulos já estavam no meio do mar, de um mar furioso, tempestuoso, e as ondas batiam contra o navio, o barquinho deles novamente. E a Bíblia fala que no meio da noite, na quarta vigília da noite, para quem não sabe, a quarta vigília já seria madrugada, lá por volta das 3 da madrugada. Então você imagina que Jesus os despediu no final da tarde, e apenas lá pela quarta vigília, lá pela madrugada, depois deles enfrentarem tantas tempestades, Jesus vem e aparece, e ele vem andando sobre as águas. E é interessante nós falarmos um pouco sobre isso aqui, porque quando os discípulos avistam Jesus sobre as águas, eles não conseguem reconhecer, imagino pela questão da visibilidade pouca, muita chuva, muito vento, eles não reconhecem o Mestre vindo sobre as águas. Então, floresce aqui um pensamento que existia dentro do coração deles: é um fantasma, e gritavam de medo. Eu imagino que essa pudesse ser alguma crença popular, né? Na verdade, hoje nós temos muitas crenças, né, que precisamos nos libertar delas, diria assim. Por exemplo, uma crença antiga, né? Quem nunca ouviu, quando era criança, de que não poderia deixar a chinela virada, né, contrária, porque alguém da família morreria ou alguém ficaria doente? Ou quem nunca ouviu dizendo que não poderia chupar uma manga e depois tomar um copo de leite, ou aqui na região norte, no Pará, tomar um açaí e depois tomar um copo de leite, né, senão morreria? Então existem muitas crenças assim que rodeiam a nossa mente e que elas de alguma forma são mentiras, que precisam ser realmente repelidas com a verdade.
Então observe aqui que eles gritaram acreditando que pudesse ser um fantasma. E nós sabemos que fantasmas realmente, as pessoas quando elas morrem, a Bíblia mesmo diz, após a morte segue-se o juízo. Jesus afirma na parábola do Lázaro que os que estão mortos não tem parte alguma, não tem como se comunicar com os que estão vivos, e não tem nem mesmo como se comunicar entre os que estão no seio de Abraão, que é o local do paraíso, quanto que em relação aos que estão no Hades, não há comunicação entre eles. Então, Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir até o teu encontro, por sobre as águas. E nesse momento Jesus diz, vem. Pedro, corajosamente, diferente de todos os outros discípulos, ele se levanta, põe seus pés para fora das águas e começa a andar. Lembrando que a tempestade ainda não havia cessado, os ventos não haviam cessado, então o local, humanamente falando, mais seguro do barco, aliás, naquela situação, era o barco. E Pedro assume uma postura diferente em relação aos outros discípulos. Porém, a Bíblia diz que no meio do caminho, Pedro sente medo ao ver o vento, e ele começa a afundar. E logo depois Jesus estende as suas mãos para ele, o salva, e Jesus exclama, homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim ambos entram no barco e o vento cessa. Olha só que impressionante aqui na palavra do Senhor, porque demonstra, na verdade, que diferente da ocasião em que Pedro e os discípulos e Jesus estavam atravessando o mar da Galileia para chegar na cidade de Gadara e libertar ali os endemoninhados de Gadara, possivelmente aquela tempestade foi ocasionada por uma luta espiritual, querendo impedir que Jesus chegasse naquele local. Essa tempestade agora foi criada por uma provação de fé, porque Jesus ordenou que eles fossem ali. E Jesus queria libertá-los do medo, porque o medo é contrário à fé. E é interessante aqui que depois que Jesus entra no barco, essa tempestade, esse vento forte, ele cessa, demonstrando aqui claramente que Jesus estava provando a fé deles. Deus permitiu que aquela ocasião acontecesse para provar-lhes a fé, para demonstrar que Deus, que Jesus estava com eles. Talvez pudesse ter tido aquele sentimento, Jesus não está comigo agora no barco, então eu estou só, eu estou abandonado aqui. Mas a palavra diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E logo Jesus aparece, vem ao encontro deles, e não só o próprio Senhor Jesus, mas o próprio Deus também velava pela alma deles naquele lugar. O Deus Pai. Meu amado irmão, minha amada irmã, às vezes nós somos provados em nossa fé. Provavelmente Jesus queria que Pedro chegasse até ele, tendo fé. Ele já estava andando por sobre as águas, ele já estava numa situação sobrenatural. Ele não precisava duvidar mais, ele estava vendo o Mestre adiante de si. Jesus quer que tenhamos fé, que não duvidamos. A palavra diz, se pedirmos alguma coisa, sem duvidar receberemos. Pedro pediu que ele pudesse andar, ir até Jesus por sobre as águas. O fato é que coisas extraordinárias só acontecem em nossas vidas quando aceitamos viver de forma extraordinária. Andar sobre as águas não é comum, é algo extraordinário. Mas isso só seria possível se Pedro cresce totalmente, sem duvidar, e entrasse no meio das águas, andasse por sobre elas.
Então esta é a nossa mensagem de hoje. É interessante, ele consegue depois chegar ali, depois que atravessa, ele chega ali em Genesaré, né, do outro lado, e aí começa um novo ciclo de milagres, de prodígios de Jesus. E eu gostaria de compartilhar esse versículo hoje, a nossa meditação, para que tenhamos realmente fé, uma fé inabalável, uma fé extraordinária. Se queremos viver de forma extraordinária, precisamos ter uma fé que nos leve a isso, termos a coragem. Pedro, apesar de ter falhado no meio da caminhada por sobre as águas, ele teve coragem, coisa que os outros discípulos e muitos de nós não teria naquela ocasião. E não só coragem, como ousadia. Talvez muitos de nós simplesmente iria ficar ali dentro do barco, iria apenas esperar Jesus entrar no barco, quietinho, ali aguardando um local seguro e confortável. Mas esse foi o diferencial, a coragem, a intrepidez de Pedro e a ousadia. Amém? Glória a Jesus. Nesse momento, querido, eu gostaria de orar com você a respeito desta palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido, te agradeço, Senhor, por esta palavra, meu Deus, que é verdadeira, que é eficaz em nossas vidas. Pai amado, possamos ter fé, Senhor, e coragem todos os dias, as circunstâncias que vivemos, possamos vê-las, Senhor, como um trampolim para a nossa fé, Senhor, em Ti. Porque não são elas que medem, Senhor, que medem o Teu poder, Senhor, que vão determinar se Tu poderás ou não agir, Senhor. Mas é a nossa fé em Ti que vai realmente determinar o milagre, a atuação do Teu poder em nossas vidas, Senhor. Porque a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia, nos dá a fé que precisamos ter, Senhor. A coragem, a intrepidez. Tira de nós o medo, derrama do Teu amor em nossos corações, porque a Tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Se você gostou desta mensagem, desta pequena mensagem, não deixe de dar o seu like aqui no canal, para que esta mensagem possa alcançar a outras pessoas. Se você puder também, compartilhe esta mensagem e se inscreva aqui no nosso canal para você receber novas mensagens. Desde já, muito obrigado, um forte abraço, Pastor Ricardo, diretamente do quarto de oração. Bom dia.